Muito bom dia, meus amigos do Resenha dos Blues. Aqui quem fala é o Adailton. Estamos iniciando o nosso terceiro pós-jogo, terceira rodada finalizada aí com mais um jogo onde o Chelsea dessa vez saiu derrotado por 3-0. Jogando um futebol horrível, um futebol horroroso e muitos jogadores deixando a desejar, inclusive alguns erros de Thomas Tuchel e suas escolhas que não deram certo. Antes de iniciarmos esse vídeo, quero que você se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas páginas das redes sociais no Twitter e no Instagram. Enfim, antes de iniciarmos aí o nosso bate-papo, falar das poucas e boas oportunidades que a gente teve no jogo, vamos primeiro analisar o mercado de transferência do Chelsea, que a gente sabe que restam aí apenas 10 dias para o fechamento da janela de transferência. E o Chelsea tem alguns nomes no radar para que possamos contratar. Além das chegadas, existem as possibilidades de saída de alguns jogadores. Possivelmente os 4 jogadores que estão no radar do Chelsea, a gente sabe que é o Aubameyang, que atualmente está no Barcelona e que recentemente jogou pelo Arsenal, e é uma das grandes possibilidades de chegada ao Chelsea durante essa semana, ou até mesmo entre os 10 dias que restam aí para o fechamento da janela de transferência. Outro nome também que tem circulado aí é do meio-campista Frank de Jong, que também joga no Barcelona, mas que tem aí uma certa incerteza, É um jogador que era preferido pelo Manchester United, a gente não sabe qual é o andamento da conversa, e que possivelmente também é um dos grandes jogadores que pode ser cotado para chegar no Chelsea. A gente ainda não sabe de tantos detalhes assim. O Todd Bowling, que deixou muito claro que é fã do jogador, é um jogador também que agrada a Thomas Tuchel, mas a gente também sabe que existe um alto valor aí pelo jogador e que existe, claro, a possibilidade da chegada do Frank de Jong. Outro jogador que surgiu aí, que muitos têm dúvidas entre se ele serve para atuar no Chelsea, se ele pode ser fundamental para o Chelsea, é o Anthony Gordon, o jogador do Everton, que na temporada passada foi a grande revelação aí do time do Frank Lampard. É um das possibilidades também de chegar, Nos últimos dias aí a gente viu que deu uma esfriada, mas não deixa de ser uma opção para o Chelsea, uma opção que pode chegar sim e ser fundamental, claro, para que a gente possa ter mais opções ali no ataque. A gente sabe que as peças que temos atualmente não estão dando conta do recado, e quem sabe com a chegada do jovem inglês a gente possa ter mais opções ofensivas e quem sabe até mesmo melhorar o sistema ofensivo. Outra grande repercussão é do Wesley Fofana. O zagueiro aí de 20, 21 anos, é uma das grandes prioridades sim no Chelsea. O Fofana, que a gente viu recentemente aí que acontece muitos questionamentos pelo alto valor que o Leicester exige em torno do garoto, 80 milhões de libras. Pela idade dele, claro que o Leicester vai colocar todos os valores máximos, porque além de ser um jogador que tem uma qualidade muito boa, é um jogador que pode trazer qualidade defensiva, e o Chelsea está precisando pelo menos de mais 2 jogadores defensivos. A gente também não sabe qual é a possibilidade que existe, se realmente o Chalobah pode sair, o Chalobah que até agora não foi tão utilizado assim da maneira que a gente imaginava antes mesmo de iniciar a temporada. A gente saberia que o jogador poderia ser muito importante por tudo que ele foi na temporada passada, e causa uma estranheza de não ver o Chalobah sendo titular. Enfim, o Fofana, claro que não jogou atualmente aí no final de semana na equipe do Leicester, e provavelmente o Chelsea pode ter conversas avançadas e até mesmo antes de enfrentarmos o Leicester no final de semana,
algo pode estar definido e quem sabe teremos Fofana como reforço do Chelsea. Enfim, iremos iniciar agora análise, né? Fazer uma análise de como foi a partida do Chelsea na derrota de ontem por 3-0, fechando aí a terceira rodada com um desempenho bem preocupante, né? Ontem, como eu mesmo trouxe aí nas nossas redes sociais, contando com os amistosos que a gente fez de pré-temporada, o Chelsea tomou 12 gols e fez apenas 10. Dos 10 gols, todos foram feitos por meio-campistas, por zagueiros, laterais, e nenhum por Kai Havertz. Kai Havertz é o único jogador ali que a gente tem de opção no ataque. A gente também tem o Armando Broja, mas o jovem ainda não se recuperou de lesão. Então fica o grande questionamento: onde está a responsabilidade dos atacantes do Chelsea? O Chelsea, que tentou de todas as maneiras contratar um centroavante fixo de área, um jogador que tem posicionamento bom, mas que tivemos aí sérios problemas, né? Sérias complicações no mercado. A gente teve dificuldades de analisar aí com bons olhos, fazer contratações. E chegando agora no término, né, da janela de transferência, o Chelsea ainda não solucionou os problemas no ataque. A gente lembra muito bem que o último goleador que a gente teve, né, foi um brasileiro espanhol, Diego Costa, e de lá para cá a gente teve sérios problemas com isso, né? O Kai Havertz teve uma série de decaídas, um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Ele já foi muito importante para o Chelsea, mas parece que ele não se encaixa mais nessa posição. É um jogador que tem dificuldades extremas, né? Assim como outros jogadores também que tiveram uma decaída assim muito grande, cara. Então é uma preocupação muito grande. Outra grande questão é que o futebol inglês ultimamente ele está exigindo ali que as equipes joguem de falso 9. A gente viu recentemente que Liverpool, Manchester City fizeram contratações aí que até o momento não deram a grande expectativa de certeza, né? Claro que não é da minha conta os outros times, a gente está aqui para falar do Chelsea, mas, cara, estamos a 10 dias do fechamento da janela de transferência e a gente ainda nem sequer fez contratações pontuais, cara. A gente está precisando aí de zagueiro, a gente está precisando de um meio-campista, a gente está precisando de mais um jogador ofensivo. E, e ontem, claro, ficou esse questionamento, cara. Muitas das vezes as pessoas falam: a gente está aqui só para. Quando ganha, a gente faz muitos elogios. Quando empata, faz isso, aquilo. Quando perde, sai caindo, metendo bomba em todo mundo. Cara, não é assim. Desde a temporada passada, desde quando eu acompanho o Chelsea, eu faço críticas, eu faço elogios. Justamente, óbvio. Mas ontem, cara, ficou a desejar muita coisa nesse time. Muita coisa no Chelsea não deu certo. Eu vi ali, claro, falando em si, né, já falando em geral, que o Chelsea ali de Thomas Tuchel iniciou com certos questionamentos, né, cara? Novamente, Reece James iniciando como zagueiro. Cara, o Reece James ele perde toda a sua qualidade jogando de zagueiro. A gente sabe que a posição de origem dele, a posição exata dele é jogando de lateral direito. Ontem o Loftus-Cheek fez esse jogo dele, né, jogando de ala, mas foi um jogo que o Loftus também não teve muito bom, não foi muito bem, assim como o time inteiro. Não adianta a gente ficar só procurando culpado ou querendo metralhar apenas um jogador. Ninguém foi bem. Thomas Tuchel não foi bem nas suas escolhas e a gente novamente fica aqui com um grande questionamento. Precisamos de novos jogadores e precisamos principalmente de zagueiros. Cara, eu não me conformo de perder o Chalobah com a chegada de novos jogadores. Chalobah, claro que deixou claro que se possivelmente o Fofana chegar, ele tem a possibilidade de sair. E me estranha o Chalobah não ter atuado aí em nenhum jogo, né?
desde que começou a Premier League, me recordo aí se realmente ele jogou ou não, e nem sequer saindo do banco. Ontem mesmo até o Azpilicueta entrou no jogo e o Chalobah continuou ali na reserva, cara. Entendeu? Então são certas dúvidas, certo questionamento aí do porquê a gente não iniciar com o Chalobah. Eu acredito justamente que no próximo jogo ele não ele continua no banco e não será utilizado. Possivelmente aí a gente possa ter muitas alterações no jogo contra o Leicester. É um time totalmente modificado do que foi ontem, do que foram nos outros jogos. E é um grande banho de água fria, né? Você tomar 3-0, sabendo que precisava do resultado, precisava conquistar os 3 pontos. E o Chelsea até o momento tem uma vitória, um empate e uma derrota. É um início assim muito muito estranho do Chelsea, né? Muitos jogadores deixando a desejar, principalmente o meio-campo do Chelsea que, cara, a gente ontem não teve uma chance, uma oportunidade, a gente não teve criação, a gente não teve um desempenho de encontrar uma solução para furar o bloqueio do Leeds. O Leeds foi muito bem, cara. O Leeds foi perfeito, ele fez o jogo dele. Os 3 jogadores de ataque, o meio-campo, a defesa foi perfeita. Em todos os momentos de perigo que o Leeds teve, todos eles foram bem. O Jesse Marsch está iniciando aí um início de campeonato muito bem, com contratações pontuais. Algo que o Chelsea deixou a desejar, cara. Algo que o Chelsea parece que ainda a gente está na temporada passada, com os mesmos problemas. Ontem eu vi um Jorginho perdido, Conor Gallagher nervoso e perdido, Mason Mount que, cara, o que aconteceu com o Mason Mount? Já faz um tempo que o Mason Mount não joga bola. Kai Havertz, cara, o Kai Havertz perdido. O cara não consegue dominar uma bola, não consegue fazer uma jogada, não consegue criar, não consegue fazer nada. Entendeu? Será que estão pedindo para ser banco? Mas o grande problema é, se Mason Mount, Kai Havertz, Jorginho for banco, quem que vai entrar no lugar desses caras? O Chelsea teve praticamente 2 meses e meio para contratar jogador, mas a gente volta a repensar de novo, a gente volta a falar, a gente teve uma grande mudança nos bastidores, né? Com todo o problema que aconteceu com o Roman Abramovich, a chegada do Todd Bowley. Então é muito difícil de você fazer grandes questionamentos, falar tantas coisas assim com novos proprietários, mas isso talvez não seja uma desculpa. O Chelsea teve 2 meses e meio para contratar jogadores pontuais, para contratar jogadores de posições que a gente está carente, principalmente na parte defensiva. Agora surgem novos problemas, surgem novas dores de cabeça, o meio-campo do Chelsea. A gente mal começou a temporada e o Kanté e o Kovacic já estão fora por lesão. Não existe substituto atualmente para esses 2 jogadores. Vamos depender de Jorginho? Vamos depender de Loftus-Cheek? Vamos depender de Gilmour? Vamos depender de Gallagher? Vamos depender de quem? As nossas alternativas, as nossas opções hoje no banco são frágeis. Ninguém acima de Kanté, não existe jogador ao nível de Kanté e Kovacic no Chelsea. Se a gente não for ao mercado e pesquisar e analisar nesses 10 dias que restam, vamos ter que iniciar a temporada, jogar a temporada com o que temos. Não esperem por janela de janeiro, que a janela de janeiro é péssima, é horrível, é muito difícil. Talvez as coisas possam melhorar somente na próxima janela de transferência. Mas, se não for resolvido nesses 10 dias, a gente vai jogar com o que tem. Não adianta. Vamos ter que optar para a base? Possivelmente. Mas eu acho que o Thomas Tuchel não tem tanta confiança assim nos jogadores de base. Talvez a gente possa até entender o pensamento do Thomas Tuchel, porque na maioria das vezes esses jogadores não estão preparados. Mas a base está aí para isso. O futebol da base está aí para isso.
temos que ter uma solução. Não dá para contratar? Tem dificuldade para contratar? Utiliza a base. Utiliza o que a gente tem em Coimbra. Não adianta ficar fazendo loucura contratando jogador de 100 milhões de euros, 100 milhões de libras, enfim. Cara, ontem o jogo do Chelsea foi péssimo. Não é análise somente do jogo de ontem. Foi assim possivelmente com o Everton. Jogamos bem contra o Tottenham, foi ótimo, foi maravilhoso, mas existiu toda aquela polêmica da arbitragem, do VAR, que acabou com o nosso jogo. Destruíram o nosso jogo. Mas ontem era para ter sido uma resposta imediata. Porém, não foi da maneira possível que a gente imaginava. Outra grande questão também são os jogadores que saíram da reserva. Cara, recentemente abriu uma grande questionamento sobre o Ziyech. E eu também recebi muitas críticas da forma que eu pensei sobre o Ziyech. Circula nas redes sociais que o Ziyech, após o término, após a humilhação que a gente passou ontem no jogo do Leeds United, perdendo de 3-0, o marroquino simplesmente, 3 horas depois, se mandou para Amsterdã, a Holanda. E simplesmente foi para o Ajax. Muitas das pessoas me criticaram pela forma que eu mencionei, defini como desrespeitoso. Ah, mas desrespeitoso por quê se o clube liberou? Cara, liberou ou não, você tá saindo de uma derrota por 3-0. Você tá saindo de uma derrota que o seu time não jogou absolutamente nada. Beleza, terceira rodada, ainda tem muita coisa para acontecer, não importa, cara. O Ziyech, desde que chegou, ele tá devendo. Se ele tá ali no plantel, se ele entrou para jogar, se ele é opção, ele tem que respeitar não só a si próprio, como seus jogadores e o clube. Ontem o Ziyech entrou junto com o Pulisic, pelo amor de Deus, cara. Cara, eu espero que dê certo essa contratação aí, que o Ajax consiga, ou algum outro clube, e encerre de vez esse ciclo do Ziyech no Chelsea, que possivelmente esteja na lista aí de mais um dos jogadores que foram horríveis. Horríveis. Assim como o Pulisic, cara. Não dá. Também não entendi o porquê o Odoi não entrou. Existe também muitas coisas aí que a gente queria explicações do porquê de alguns jogadores não estarem sendo utilizados. Pode ser que no treino não tenha o desempenho esperado pelo treinador, talvez estejam envolvidos em negociações. Como eu mesmo citei, tem jogadores que possivelmente estão para chegar e tem os que estão para sair. É uma lista aí de pelo menos 4, 5 jogadores e que o Chelsea vai fazer caixa. O Chelsea vai fazer um caixa positivo, mas o que me preocupa, claro, é que nesses 10 dias a gente precisa ser ágil, cara. A gente precisa contratar entre 2 a 3 jogadores fundamentais, principalmente pensando no meio campo, cara, que igual eu volto a mencionar, os nossos 2 jogadores de alto nível hoje em dia ali são Kovacic e Kanté. A gente não sabe o tempo exato que o Kovacic ainda vai ficar de fora. O Kanté a gente já viu que vai ficar de 3 a 4 semanas fora. E o Kanté é um problema sério, cara, porque desde a temporada passada ele sofre com contusões, ele sofre com lesão. E isso chateia muito, cara, porque a gente, como eu mesmo volto a citar, a gente teve 2 meses e meio para contratar jogador substituto. E toda essa demora, cara, parece que o Chelsea tá perdido, parece que o Chelsea perdeu o foco do mercado, perdeu a noção. Alguma coisa precisa ser explicada, cara. O que uma derrota por 3-0 não causa? O que um 3-0 não causa, velho? É difícil, cara, é difícil. A gente já vem de uma temporada regular, beleza. Chegamos em 2 finais. Mas é um problema recente, cara. A gente tá falando isso desde o ano passado, desde muito tempo, cara. Não é de hoje. Tem gente aqui que acompanha o Chelsea desde 2005. Eu mesmo acompanho o Chelsea desde 2014. E muita coisa ainda precisa melhorar.
A gente não está colocando ainda toda a responsabilidade nos novos proprietários. Os caras estão chegando agora. O Todd Bowley está fazendo um trabalho excelente. Principalmente contando aí com o pessoal jovem, né, que está chegando na base, jogadores promissores. Mas também a gente precisa olhar com bons olhos pro time profissional, cara. É um início de trabalho, é um início de temporada, mas a gente ainda sabe que muita coisa ainda precisa acontecer nesse time. Precisam chegar jogadores novos, precisam chegar peças importantes de setores que estão carentes. O grande problema também é para o jogo do Leicester. Já não temos opções defensivas e ontem o Koulibaly acabou sendo expulso. Então já surge certas dúvidas para o jogo contra o Leicester no final de semana. E surge muitas dúvidas em questão de muitas coisas, cara. Entendeu? Então é um resultado assim de uma catástrofe que se abriu no Chelsea. É um sinal de alerta, é um sinal de que precisamos de jogadores. Precisamos. E eu não vou esquecer, claro, do erro do Mendy novamente. Mas existem outra série de erros que acontecem no lance. Porém, o Mendy não é a primeira vez que ele toma esse gol escroto. Esse gol banal, esse gol que prejudicou o Chelsea, que abriu o placar pro Leeds. O Mendy ele teve ali poucos segundos para isolar a bola. Mas ele tenta algo que ele sabe que ele não consegue. E ali inicia todo o desastre do Chelsea. Primeiro gol do Leeds, parece que todos os jogadores sentiram. E surgem outras grandes perspectivas, né? Perspectiva de que algo precisa ser urgentemente feito, cara. Não é normal o Chelsea tomar... É muito difícil ver o Chelsea tomar 3 gols assim, né? Desde que o Thomas Tuchel chegou. Aparentemente não tem muita coisa de positiva para falar do jogo. O jogo foi totalmente ruim. O Chelsea foi muito covarde, né, nas suas escolhas, nas suas decisões. Muitos jogadores aí, todos os jogadores foram de atitudes aí péssimas, caras. Eu acho que não tem um jogador de destaque, um jogador que tentou, um jogador que chamou a responsabilidade, nem mesmo os jogadores que saíram do banco chamaram a responsabilidade. Eu acho que vai ter muitas mudanças sim para o jogo contra o Leicester, muitas mudanças mesmo. O que me preocupa, claro, é o meio campo, né, cara? Principalmente a parte defensiva, né? Onde o Chelsea não teve uma qualidade de criação, uma qualidade boa para que pudesse iniciar ali uma recuperação e tentasse algo a mais, né, para chegar perto do placar. Foi uma derrota difícil, derrota pesada, mas que a gente precisa analisar com calma os erros, o que aconteceu e melhorar. Melhorar, porque a temporada vai ser longa. A gente ainda vai ter grandes desafios durante o ano. E tentar de todas as maneiras possíveis fazer contratações aí nesses 10 dias que restam de janela de transferência para a gente fazer contratações pontuais. Em si, acredito que eu tenha falado tudo que foi necessário. O Chelsea deixou a desejar, foi uma derrota muito dura, difícil. O Chelsea não jogou nada. Não adianta você também fazer críticas duríssimas ao Thomas Tuchel, porque é o que a gente tem, cara. Eu acho que a minha única crítica ao Thomas Tuchel foi justamente ele inverter a posição do Reece James e não colocar o jogador na posição de origem dele, que ele sabe onde rende. Fora isso, não tem o que você fazer, cara. Não tem o que fazer na equipe. Não tem. Thomas Tuchel colocou o que ele tem de melhor. Minha única crítica é justamente essa. De resto, é o que a gente tem. Não tem o que fazer, cara. A gente pediu, né, as esclarações, aí, esclarecimento de alguns jogadores que não estão rendendo, né, o esperado, né, e que precisam comer banco. Eu falo aqui sem medo nenhum de errar, sem medo nenhum de questionar o porquê do Mason Mount e o Kai Havertz não está jogando nada. Jorginho a gente sabe que não joga já tem um tempo. Eu acho que eu não me lembro
o grande momento que o Jorginho teve no Chelsea, né? Enfim, cara, situações complicadas, né? A gente possivelmente daqui a um tempo já tá ligando o sinal de alerta, já tá ligando a possibilidade aí de grandes coisas, de grandes momentos acontecerem no Chelsea, de dificuldade. Enfim, galera, foi algo assim pra gente desabafar mesmo, pra gente tentar, né, entender o momento do Chelsea. A gente ainda tá na terceira rodada, restam mais 2 jogos, né, no mês de agosto, né, contra o Leicester, agora final de semana, e a gente fecha o mês de agosto jogando na terça-feira contra o Southampton, já iniciando aí próximo mês de setembro, com possibilidades da gente já conhecermos os nossos adversários de Champions League. Muito obrigado para você que acompanhou. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, seguir as nossas redes sociais no Twitter, no Instagram e se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado e uma ótima semana para todos vocês.